quarta-feira, senadora Ana Amélia, e nós 4 presentes no plenário. Senadora Ana Amélia presidindo a mesa, senadora Regina, senador Valdir Raupp. Nós estamos aqui. E o Senado... Eu só preciso fazer uma justiça. O senador Paulo Paim está presidindo uma audiência pública na CDH. Mas do Paulo Paim nós não precisamos falar porque ele está sempre, né? É uma presença mais assídua, inclusive mais do que a nossa. Ontem, senadora Ana Amélia, apreciando 7 vetos... Justiça se faz. Paulo Rocha, que é do Pará, para os eleitores paraenses saber aqui que o senador também está presente, como estava ontem aqui também. É outro dos presentes nos fins de semana. Mas eu fico assustado do Senado se desmobilizando em função de um jogo de futebol. O Brasil joga com a Sérvia e os senadores se desmobilizam do plenário. É estranho isso. Mas ontem, apreciando 7 vetos da Presidência da República a diversos projetos de lei aprovados pelo Parlamento, senadores e deputados decidiram, por maioria, aprovar todos os vetos do Palácio do Planalto. Glorioso dia para o governo do Meirelles, do Temer, do Moreira Franco e do nosso amigo Padilha. Glorioso dia. Um dos vetos deles chama a atenção, senadora Ana Amélia, pelo casuísmo que traz. O projeto que define setores que passarão a ser reonerados com contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. Explico. Para estimular a manutenção de empregos, a Lei 12.546 de 2011, sancionada pela então presidente Dilma, permitiu, em seu artigo 8º, que diversos setores econômicos pagassem a contribuição previdenciária patronal não mais sobre a folha de pagamento, mas sim sobre o faturamento. Com esse dispositivo, os setores beneficiados não teriam, senadora Ana Amélia, qualquer vantagem em demitir algum empregado, pois continuariam pagando a mesma contribuição previdenciária. Uma medida inteligente na defesa da manutenção do emprego. Isto ajudou a manter empregos no período de redução do PIB, pelo qual passou e passa o país. No ano de 2018, tramitou aqui no Congresso um projeto de lei que excluía alguns setores econômicos desse benefício tributário, mantendo outros setores. Foram mantidos pelo Congresso diversos setores da indústria, como empresas estratégicas de defesa, entre inúmeras outras, senador Jorge Viana. Além da indústria, setores como sapatarias, empresas editoriais, empresas de transporte aéreo de carga e de passageiros, empresas de manutenção de aeronaves e embarcações. Todavia, os dispositivos aprovados no Congresso relativos a todos esses setores foram vetados pelo presidente Temer. Um convite ao desemprego, um estímulo à demissão de empregados. Além do absurdo posto em prática, outro ainda maior foi verificado. Apesar de inúmeras indústrias terem sido excluídas do benefício, um setor, senadora Ana Amélia, um setor, senador Jorge Viana, um setor, senadora Regina, o das empresas jornalísticas, as TVs e as rádios não foram tocados. E por quê? Porque a imprensa comercial, composta pelas 6 famílias que dominam
o mercado brasileiro de opiniões, é uma aliada fervorosa do governo federal e de sua política de arroxo fiscal sobre o povo e da entrega do patrimônio nacional às multinacionais. Além de acobertar acusações contra figuras do primeiro plano do governo, é lamentável que esse governo se venda assim para a imprensa. O governo tem o benefício da omissão da imprensa e beneficia a imprensa, como fez no caso desses vetos. Mais lamentável ainda é o preço que a imprensa vai pagar por via da omissão de fatos graves que envolvem este governo. Como já disse em recente discurso nessa tribuna e nesse plenário, a omissão constitui fato tão deletério ao senso de informação do povo que muito bem pode superar o prejuízo causado pelas fake news, pelas notícias falsas. A imprensa brasileira conseguiu ontem esta vitória, espúria, mas vitória. Parabéns à imprensa brasileira. Parabéns principalmente às cabeças da imprensa. Parabéns à Globo News, à Record News, à Band News, ou, em resumo, parabéns às fake news da imprensa comercial do nosso país. Obrigada, presidente. Era o pronunciamento que eu tinha a fazer. Senador Requião, eu tenho agora, até não gostaria aqui, presidindo a mesa, de fazer essa ponderação, mas me cabe por dever de coerência e pela minha história como jornalista que fui, de não... Que fomos, né, senadora? Fomos, exatamente. Que também eu sou jornalista. Para ponderar que não podemos generalizar e há um compromisso ético da mídia brasileira, das empresas de comunicação no Brasil, como das rádios comunitárias, como de quem trabalha com comunicação, ante a avalanche que as redes sociais representam sobre os fatos políticos. Então, eu penso que a mídia no Brasil tem tido um compromisso com a institucionalidade, com a democracia, e é preferível que haja algum equívoco, mas que haja liberdade de se posicionar, de que lado for, ou apresentando. Há um rigor muito grande dos veículos de comunicação, exatamente com rigores éticos, porque na democracia a responsabilidade pela verdade é maior do que na ditadura, porque só tem um lado, a ditadura só tem um lado. Então, eu penso que nós temos que julgar essa questão relacionada à mídia de uma maneira isenta, como eu faço em relação ao judiciário, que reconheço os seus deslizes, a nossa casa há pouco o senhor também criticou, eu também o faço, e assim sucessivamente. Então, se a gente generalizar, toda a mídia faz isso, nós estamos cometendo uma injustiça, como fazemos para os políticos. Se todos os políticos são omissos, são irresponsáveis, o senhor estaria sendo punido, eu estaria, senadora Regina que está aqui, senador Jorge Viana, senador Paulo Rocha, senador Baldi Raupp, estaríamos sendo punidos, nós estamos aqui cumprindo o dever. Então, apenas essa ponderação, com o máximo respeito que eu tenho a Vossa Excelência em relação a esse aspecto, por ter sido eu, durante várias décadas, jornalista e não me par. Aliás, quando sempre o senador Collor, aqui também, eu presidindo, ele falava muito do ex-procurador-geral da República, ponderava, eu fazia defesa do Ministério Público porque acho que são instituições que precisam ser preservadas. É claro que ele tinha os seus motivos e hoje a gente percebe também que é ponderável e aceitável você fazer críticas, porque ninguém é Deus. Nem os ministros do Supremo são, nem são supremos ministros e nem tampouco um procurador da República. Também tenho criticado a doutora Raquel Dodge por essa questão que ela levantou de considerar quebra de sigilo a impressão do voto na urna eletrônica. Então, é uma ponderação que, como o senhor disse, é um dia diferente aqui, por causa do jogo de hoje. Acho que também nós temos que trabalhar agora de manhã, mas então eu espero, com todo respeito e cumprimento pela coragem que tem o senhor aqui se apresentado e firmado o seu posicionamento em relação a todas as questões, mas essa ponderação minha de consciência, ética e de coerência eu precisava fazer, senador. Quero acreditar, senadora, que teremos, então, o seu apoio às pequenas rádios comunitárias,
na sua reivindicação de aumentar a potência. A democracia se faz com multiplicidade e alcance de informação. E nós temos, ao lado dos benefícios da imprensa livre, e ninguém nesse plenário poderá ser contra isso, os males do monopólio, da concentração de poder, do monopólio da informação, do financiamento público dessas redes que acabam sendo uma espécie de sucursais, diários oficiais de qualquer governo, como atenderam o Partido dos Trabalhadores no governo, atendem hoje o Temer, e atendem aos interesses do grande capital, que é o detentor dos meios de comunicação no Brasil e no mundo. Multiplicidade e alcance é o caminho para isso. Não é repressão, não é censura, mas acabar com os monopólios. O regime americano é muito interessante, do ponto de vista comercial, acabar com estas cadeias de rádio, televisão e jornais na mão do único proprietário. Multiplicidade e alcance de comunicação. E eu estou há 7 anos e meio aqui no Senado, senadora, e como eu sou crítico, eu sou um inconformado com os monopólios, eu só tenho para falar a internet, Face Live e a TV Senado e a Rádio do Senado. Seguramente a senhora não viu uma entrevista ou uma notícia a meu respeito, desde que fosse positiva, numa rede de comunicação. Quando eu assumi o governo do Paraná, os representantes, ou se diziam representantes das grandes redes, me procuraram e disseram: ô Requião, ou garantes agora o mesmo volume de recursos que o governador que lhe antecedeu, o Jaime Lerner, dava às nossas redes de comunicação, ou vai ser criticado da manhã à noite? Qual foi a resposta que eu dei a eles, senadora? Eu retirei do orçamento do Estado os recursos para a veiculação comercial. Só a propaganda rigorosamente obrigatória. Legal. E fui hostilizado desde então. Mas aqui no Senado eu tenho a TV Senado, que não é aberta, por exemplo, no Paraná, ao contrário do que em outros estados. E eu acho que esse monopólio tem que ser combatido, ao mesmo tempo que eu sou um militante da liberdade de imprensa. E eu espero que o plenário do Senado Federal garanta o projeto que vem da Câmara, aumentando a potência das rádios comunitárias e garantindo a sua multiplicidade. 2 canais ao invés de 1. A multiplicidade e o alcance garantem a democracia, mas o monopólio está ficando no Brasil rigorosamente intolerável. Vamos fazer o que faz os Estados Unidos. Mas é evidente, senadora, se eu não pudesse estar aqui na TV Senado, esses meus argumentos e essa nossa conversa tão agradável e amistosa não seria veiculada por nenhuma rede nacional de comunicação.